Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Detroit de 1986 e já queria comentar algumas coisas com vocês aí. Primeira coisa aí que eu queria tratar com vocês é que a Autosport Magazine já trata da reunião que houve aqui em Detroit entre a FISA e a FOCA para tentar de alguma maneira diminuir a potência dos carros. E a preocupação deles não era em corrida, porque a potência já estava diminuta até demais em corrida, né? Como vocês viram no GP do Canadá, os carros se arrastando. A questão eram os práticos e os qualifyings, né? Os práticos, principalmente, extremamente perigosos, porque os carros ainda não estão muito bem acertados, a pista não está muito bem limpa e nem muito bem emborrachada. Dito isso tudo, né, os carros também não estão utilizando os pneus de quali. Né? E aí o risco é muito grande de acidente, ou seja, você tem menos gripe e muita potência disponível. E aí o perigo é muito grande. E a solução, entre as várias soluções discutidas, foi acabar com os qualifyings. Né? Como assim e o que isso ia proporcionar? Né? A ideia era que você fizesse a classificação baseada na prova anterior e não na ideia do Niki Lauda de fazer a classificação baseada na classificação do campeonato. O Niki Lauda, em parte, até agora, está sendo ouvido. Muita gente aqui no canal chegou a comentar de o Lauda está sendo irônico. Não, ele não está sendo irônico, não. Ele está falando muito sério lá na semana da morte do Hélio De Angelis, né, onde ele considera que os práticos e os qualifying são extremamente perigosos, muito mais do que as corridas. Então, ele queria acabar com isso tudo. Mas, né, o que eu disse a vocês, né, de uma maneira mais amena, acaba apenas com o quali, né, com os dois qualis, e continuam os práticos. E aí a questão é a seguinte: para que praticar com 1.300 cavalos se você vai correr com 600? Essa é a questão. Né? É muito mais fácil nos práticos encher o carro de combustível e fazer o setup do carro para ele pesado. Para que colocar pneus de quali se você não vai usar esses pneus na corrida? É mais fácil colocar os pneus que você vai usar na corrida e testar a autonomia deles e ver qual composto mais macio e que tem mais autonomia para você usar em cada ponto do carro. Lembrando que você podia mesclar pneus, né, no mesmo set. Então, você podia fazer várias combinações. Então, esse era um dos grandes segredos de setup dessa época. Então, você podia gastar o final de semana praticando o setup do carro, desenvolvendo o setup do carro, né? E de uma maneira menos perigosa, porque você ia rodar com a potência que você vai rodar na corrida. Esse é o ponto, né? E aí tudo ia ficar muito mais seguro na visão da FISA e da FOCA. Vocês sabem, essa ideia não foi para frente, mas ela estava sendo estudada já ali naquele momento e mais, para ser empregada já no ano de 1986. Lembrando a vocês que, né, a FISA e a FOCA estavam sim nos Estados Unidos tentando importar de lá tecnologia, né, entendendo os sistemas de Prop-Offs e vendo se isso era possível de ser adotado em todos os motores do grid da Fórmula 1. Que o grande problema, se comparado à Fórmula Indy, é que na Fórmula Indy nós tínhamos motores V6 Buick e V8, enquanto na Fórmula 1 você tem motores V6 biturbo, você tem motores 4 cilindros monoturbo, enfim, você tem um monte de combinações aí de motores, né? Você tem o Alfa V8 biturbo, enfim, você tem muitas combinações e isso complica um pouco mais aí, né? Pode ser que o Prop-Off seja efetivo para um motor e para outro isso gere uma desvantagem enorme. Enfim, eles não sabiam, esse é o ponto, né? Eles não sabiam o que ia acontecer. Se um motor bom ia se tornar péssimo e vice-versa, enfim, eles não sabiam de nada. Então, eles estavam lá nos Estados Unidos tentando angariar algum feedback, algum conteúdo. E isso veio, né? Vocês sabem disso. Isso foi tudo aprendido lá e veio para 1987 e isso meio que salva os treinos classificatórios, né? Porque aí você limita os carros a 4 bar e, enfim, você já limita a classificação. Tá bom, pessoal? Então, já no ano seguinte, nós não vamos ter essas classificações com mais de 1.300 cavalos. Outra notícia que rondou o paddock no fim de semana de Detroit é que o Mark Surer acordou finalmente do coma. Acreditem, só agora, né? Ele já perdeu um GP
e agora, né, tá perdendo mais um. O navegador dele lá no acidente de rally que ele teve morreu, né? E aí, enfim, ele acordou do coma, porém ainda estava numa máquina respiradora. Tá bom, pessoal? Ou seja, a situação do Mark Surer ainda era muito perigosa. Outra notícia é que Ed Tiver, um dia antes do qualifying, ou seja, na quinta-feira, voou da Itália para Detroit para fazer essa prova, porque o Patrick Tambay ainda não estava totalmente recuperado. Tambay deu entrevistas ao Autosport Magazine, disse até que daria para voltar, né, naquela forçada de barra, sabem? Mas que era melhor para ele, para o time, esperar o momento certo. E o Ed Tiver então foi convocado aí para fazer essa corrida. Ed Tiver que estava correndo na Jaguar no WSC lá com o Derek Warwick, né? E aí o Derek Warwick já tinha arrumado um assento na Fórmula 1 com a morte do Hélio De Angelis e faltava o Ed Tiver arrumar um lugar, arrumou então, né, na Lola Haas. Ok, pessoal? E segundo o próprio Ed Tiver, o Patrick Tambay o ajudou muito, né, lá nesse final de semana em Detroit para, enfim, ciceronear o Ed Tiver, fazer ele se adaptar da melhor forma possível. O Ed Tiver já não pegava num carro de corrida de single-seater há quase 6 meses. Enfim, era uma forma ali do Tambay ser bacana com o Ed Tiver. O Tambay é reconhecido no grid como um dos pilotos mais bacanas ali do grid, né? É um cara muito gente boa. Então, ele fez o possível ali para tentar ajudar o Ed Tiver. E vocês devem estar se perguntando por que essa demora toda de colocar o Ed Tiver nesse carro? Foi incompetência do Carl Haas? Foi incompetência do Ted Mayer? O que aconteceu? Na verdade, não foi nada disso. O problema foi uma queda de braços entre o time Haas e a FISA. O que aconteceu? O Carl Haas não queria o Ed Tiver. O que o Carl Haas queria era colocar Michael Andretti nesse carro. Porém, o Michael Andretti não tinha a superlicença. Dessa forma, então, ele não pôde guiar esse carro. E aí o próprio Carl Haas dá entrevistas ao Autosport Magazine e diz que, segundo os critérios da FISA, Michael Andretti, Al Unser Jr., enfim, Bob Rahal não tem condições, né, técnicas para guiar na Fórmula 1 baseado nos critérios da superlicença. Ou seja, ele está sendo irônico. Ele está dizendo, olha, os melhores pilotos da América não estão tendo condições de guiar na Fórmula 1. Então, a FISA precisa rever, né, se ela realmente pensa que a Fórmula 1 é um campeonato mundial, ela precisa rever a pontuação da superlicença, porque não está dando acesso a todos os pilotos, né, de participar da Fórmula 1. Ah, Felipe, mas o Ed Tiver é americano. Sim, mas ele é radicado em Roma, na Itália. Então, dessa forma, ele fez toda a carreira dele na Europa. Diferente de um piloto que de fato é americano e faz carreira nos Estados Unidos. Aí ele tem extrema dificuldade. E mais, né? Vocês lembram, o Balestre estava também impedindo o inverso, né, de pilotos FISA correrem nos Estados Unidos, como o Theo Fabi fazia bastante. E, enfim, o Balestre estava impedindo isso porque esses pilotos não estavam correndo o GP de Mônaco para correr, né, a milionária Indy 500. Então, o Balestre tentando proteger aí o GP de Mônaco, né, impedindo os pilotos de correrem na Indy. Conclusão, isso atrapalhou bastante o Derek Warwick e de certa maneira ajudou também, porque o Derek Warwick não fez um contrato, né, nos Estados Unidos e dessa forma então, né, sobrou para o Derek Warwick a vacância e ele, ficando vago, acabou pegando o carro da Brabham após a morte do Hélio De Angelis. Mas o Derek Warwick brigou muito tempo com o Balestre para tentar essa vaga lá nos Estados Unidos, para correr a Indy 500 e, enfim, fazer a temporada da kart, e não conseguiu, e acabou, no fim da história, se dando bem, né, conseguiu um carro na Fórmula 1. Ainda sobre esse assunto, sobrou para quem essa história? Sobrou para o Bernie. Por que sobrou para o Bernie? Porque o Bernie, que fazia o tradicional café da manhã com jornalistas lá em Detroit, com a imprensa americana, aonde ele falava aquelas asneiras de Fórmula 1 contra kart, match race, blá blá blá. Todo ano ele fazia uma ladainha dessa. Enfim,
Nesse ano, não foi o Bernie quem falou. O Bernie teve de se explicar, né? Porque os americanos ficaram indignados com o fato de Michael Andretti não ter a licença para correr na Fórmula 1. Como, né? E aí eles fizeram uma comparação. Como que Michael Andretti, que é um piloto de ponta na Kart World Series, né? Anos e anos já como piloto de ponta, ganhando corridas, enfim, não é qualificado para andar na Fórmula 1, e o Allenberg, que é um piloto que corre na Fórmula K mexicana, de meio de grid, ele nem é um piloto de ponta, é um piloto de meio de grid e ele tem superlicença. E aí fica complicado para o Bernie explicar uma coisa dessas. E aí o Bernie dá a explicação mais óbvia, né? Ele chega para os americanos e diz: o problema é que a kart não qualifica pilotos para superlicença FIA. É só por isso. E aí o Michael Andretti não soma pontos. E aí ele dá a resposta mais ridícula. Se o Michael Andretti corre em outro lugar, ele soma pontos e vai ter a superlicença como outros pilotos a têm. E aí ele dá o exemplo do Danny Sullivan. Enfim, é complicada essa história, ok? O que o Bernie não consegue explicar para os jornalistas americanos é por que a kart não soma pontos. Esse é o problema. E é isso que os americanos estão querendo saber, né? Por que a kart não é considerada uma categoria de automobilismo capaz de somar pontos para a superlicença FIA? É lógico que a gente sabe o porquê, né? A kart tem todo um histórico muito antes dela, né? A Fórmula Indy antes era AAA, depois virou o ZAC, depois o Dan Gurney, né? Aquele mesmo, movimentou tudo para ele ser o Bernie Ecclestone da Indy, e ele ajuda a formar a Kart World Series. Como assim? Dando mais autonomia para as equipes, né? Dando uma fatia maior do bolo da grana para as equipes, enfim. Houve uma queda de braços enorme entre o ZAC e Kart World Series, enfim, com a ameaça de acabar com tudo. A Fórmula Indy ficou por um fio, né? E acabou dando certo a Kart World Series, né? E, enfim, ela continua existindo, né? Vocês sabem, até lá muito mais à frente, nos anos 2000. Só que em todo esse tempo, até 1986, ela não era uma categoria reconhecida pela FIA. Então é complicado, né? Uma divisão autônoma de automobilismo. É igual você querer que um piloto da NASCAR some pontos para superlicença. Naquela época não vai somar. Então não tem jeito, né? O mundo ainda está muito separado. O racha ainda é muito forte entre FIA e as outras categorias que não se submetem à FIA. Esse é o problema, né? E aí fica muito complicado essa coisa toda, tá bom, pessoal? Isso vai ser corrigido um tempo depois. O próprio Bernie, nessa entrevista ao Autosport Magazine, diz que vai considerar essa proposta e vai levar isso para a FIA, né? Lembrando, o Bernie Ecclestone representa a FOCA, ele representa as equipes de Fórmula 1, ele não tem nada a ver com a FIA, mas ele diz que ia tentar levar isso aí para a FIA, para, enfim, tentar fazer com que a kart também somasse pontos. Tanto é que ele pega sobre esse assunto e diz, né, desconsiderando os seus próprios pilotos. É isso mesmo. Ele pega e diz: colocaria Michael Andretti num dos meus carros num tiro agora. Ele diz isso. Ok, pessoal? Mas não é possível. Então ele deixa muito claro, não é possível. Nesse momento seria ilegal. Ok? Então, infelizmente, a gente tem um gentleman driver, ele nem é profissional, ele é assumido que não é profissional, que é, por exemplo, o Piercarlo Ghinzani. Ele não é um piloto profissional, é um gentleman driver, é um cara que guia por amor, ele paga para correr, mas ele tem superlicença. É lógico que se você colocar o Michael Andretti e o Piercarlo Ghinzani num carro de corrida, para comparar, o Andretti vai ser mais rápido. É lógico, mas não tem nada a ver. A questão não é velocidade, a questão é puramente política. E não tem jeito, o Michael Andretti não guiou lá em Detroit, 1986. A vida dele poderia ter sido completamente diferente se ele fizesse essa prova. E se ele fosse bem, não ia demorar muito não
para ele conseguir acumular patrocínios e arrumar um carro na Fórmula 1, ok, pessoal? E ele não ia chegar na Fórmula 1 só lá em 1993, ele ia ter chegado na Fórmula 1 bem antes e não seria num carro contra Ayrton Senna, ou seja, ele teria muito mais tranquilidade para se desenvolver na categoria, ok? Mas nada disso aconteceu. Só para terminar esse assunto do Bernie, ele também deu entrevistas falando sobre a questão da motorização. E ele diz que a ideia imediata dele, já de cara, ok, era limitar o combustível, mas não no consumo de combustível, não, ok? Limitar os carros no volume de combustível injetado. Então, dessa forma, né, entra menos combustível, vai ter de entrar menos ar, né, e enfim, a potência cai também. Então, essa era a ideia do Bernie já a curto prazo. E a médio para longo prazo, né, admitir os prop-offs na Fórmula 1. Essa era a ideia do Bernie. E ele revela que essa ideia dele era uma das 6 ideias apresentadas nessa reunião e que neste dia, lá em Detroit, eles iam tomar a decisão, né, do que ia acontecer. Lá em Detroit, ninguém ficou sabendo ainda de nada para futuro, mas vocês aqui no canal já estão cansados de saber, né, que os prop-offs vieram para ficar na Fórmula 1 nos anos de 87 e 88. Para finalizar esse vídeo de hoje, Ferrari e McLaren na Kart World Series. Perguntado sobre isso, o Bernie diz com certa cautela, na minha opinião, já antes de dizer, né, as palavras do Bernie, ele está com toda a razão, ok? O que o Bernie diz? Ele pega e fala o seguinte: times como a Ferrari na Fórmula Indy vão ser muito ruins para as regras da categoria. E aí ele pega e diz, por quê? Porque vão elevar os custos drasticamente. O que ele está querendo dizer com isso? Que a Ferrari, diferentemente das equipes da Fórmula Indy, não é um customer, ou seja, ela não vai comprar nada de ninguém. Ela não vai comprar motores, não vai comprar chassi, não vai comprar nada. Ela vai pegar o livro de regras, interpretar aquilo tudo e fazer o carro dela. Se ela fizer bem, ela vai dominar a categoria com o pé nas costas, obrigando os outros times a também terem de interpretar o regulamento, entenderam? E aí, esses times também vão ter que desenvolver os seus carros e os seus motores, e isso vai elevar os custos, e aí isso aumenta o valor das cotas de patrocínio, ou seja, o metro quadrado do carro fica mais caro, e aí a coisa toda começa a se complicar e os times pequenos que antes tinham condições de pontuar ou até de vencer, porque tudo era muito parelho, não vão ter mais essas condições. E aí dessa forma, né, você começa a ter o esvaziamento do grid, uma complicação danada, enfim. O Bernie visionário, já nos anos 80, ele entendendo que a Ferrari não faria bem para a Kart World Series. E eu concordo completamente com ele, ok? Porque a Ferrari ia chegar, como eu disse, fazendo o próprio carro, fazendo o próprio motor, fazendo a própria injeção com a Magnete Marelli, fazendo tudo. Ou seja, ia ficar bem complicado de os times da kart competirem com esse nível de tecnologia. E aí, né, ia forçar o aumento de custos. Então, na minha opinião, pessoal, para a Ferrari entrar, a regra teria que ser muito restrita, impossibilitando a Ferrari de tudo. Ou seja, ela teria que comprar chassis, ela teria que comprar motores, ela teria que fazer tudo isso, ok? Do contrário, ia ficar bem difícil da gente ter a Ferrari na kart. E é aquilo, como você vai ter a Ferrari na kart, a Ferrari usando um motor Buick ou um motor Ford, não dá certo isso, ok? Então, é o que o Bernie está dizendo. A Ferrari não ia aceitar dessa forma. Ela ia querer fazer ela mesma. Se ela andasse muito bem, ia aumentar demais os custos da categoria. Ok, pessoal? No vídeo que vem, a gente faz o quali e a corrida, porque foi tanta coisa que aconteceu aqui em Detroit, no Michigan, né? E que, enfim, né? Muita informação e a gente acabou tomando a minutagem do vídeo inteira.
Então, ainda tem uma última notícia para dar a vocês. Ele está voltando, é isso mesmo. Adrian Newey deixou a March na kart e está vindo para a Fórmula 1. É isso mesmo, o monstro está chegando para abocanhar tudo e levar tudo. Okay? O gênio da aerodinâmica está chegando na Fórmula 1 justamente aqui em Detroit, 1986. Ele tinha acabado de terminar o contrato dele com a March e a Autosport Magazine, já dava o furo que ele apareceria na Fórmula 1. Ok, pessoal? Então, é isso. A gente se vê semana que vem, no próximo vídeo. Sexta-feira, 7h30 da noite. Então, a gente se vê com o GP de Detroit de 1986, né? E eu devo fazer aí qualifying e corrida, tudo num vídeo só. Tá bom, pessoal? Então, até lá.